Fala galera, muito bem-vindos a Milwaukee, Ceará. Aqui quem vos fala é Zambock. E antes de começarmos o vídeo, já se inscreve no nosso canal, deixa o seu like e compartilha. Valeu galera, vamos fortalecer esse canal, beleza? Vamos pro vídeo. Olá pessoal, hoje o tema é alimentação externa. E algumas pessoas me perguntam como é que a gente faz para que as nossas abelhas no meliponário visitem o alimentador externo e assim possam estar fazendo a coleta ali do alimento para as colônias. Gente, a primeira coisa que a gente deve observar nisso é que algumas abelhas elas já estão acostumadas a irem a alimentadores externos. Então, geralmente, quando você compra uma abelha de um meliponário, geralmente essa abelha ela já tem esse comportamento de visitar os alimentadores externos. Quando essa abelha ela não tem esse costume, ou de onde ela veio, não havia necessidade de estar colocando alimentação externa, então essas abelhas elas precisam ser ensinadas a irem até o alimentador externo. Então como é que a gente faz isso? No Meliponário Provérbios, eu utilizei duas táticas de como fazer as abelhas irem até o alimentador externo. A primeira tática é a tática da tampinha. Então, pego uma tampinha de refrigerante, lavo ela, claro, obviamente, e então eu coloco o xarope na tampinha. E o que é que eu faço? Eu venho com a tampinha até a entrada, aonde fica as abelhas. Quando elas começam a beber esse xarope, elas vão se aglomerar por cima da tampa, então eu retiro a tampinha com elas ainda em cima e eu trago a tampinha até o alimentador externo e coloco aqui em cima. Eu vou fazer isso mais ou menos umas 3 a 4 vezes dessa forma, da colônia até o alimentador. Vou fazer isso 3 a 4 vezes por caixa. O que vai acontecer? As abelhas vão identificar que a tampinha é uma fonte de alimento. Então elas vão vir até o alimentador por conta dessa tampinha. Então, o que acontece? Depois que elas se habituam a fazer esse trajeto de voo até o alimentador externo, aos poucos você vai e retira a tampinha. Elas vão voar até o mesmo local porque elas já sabem que a tampinha está localizada naquele ponto X. Então, como a tampinha não vai mais estar lá, mas elas vão sentir o cheiro do xarope que você está fornecendo, então elas vão pousar no alimentador externo. E assim elas vão começar a fazer a coletagem diretamente do alimentador externo, ok? Outra dica que você pode utilizar, é uma dica até mais rápida, mas que tem que ser feita com cautela e com cuidado, porque se você não fizer da maneira correta, você pode acabar atraindo predadores ou invasores para dentro da sua colônia, ok? A técnica é o seguinte, você utiliza uma seringa. Então você vai extrair ali do xarope, você vai encher aqui a seringa. E o que você vai fazer? Você vai pegar a seringa e você vai gotejar na entrada das caixas das abelhas. Você vai gotejar com a seringa. Você vai colocar 1, 2 a 3 gotinhas na entrada de cada caixa, de cada colônia. O que vai acontecer? Elas vão consumir esse xarope, elas vão entender que ali é fonte de alimento, e por você estar colocando na entrada, quando as abelhas levarem ao interior da colônia o alimento e passar a informação para as outras campeiras que estão ali trabalhando, estão em rotatividade, em atividade constante ali durante o dia, elas vão entender que essa é uma nova forma de alimento. Então o que vai acontecer? As campeiras vão sair de dentro das caixas e vão procurar para conseguir identificar aonde está essa fonte de recurso de alimento. Então, logo elas vão utilizar o seu olfato para poder identificar o xarope. Uma das formas também fáceis de você fazer com que essa identificação fique mais viável é você utilizar algumas hortaliças como o capim-cidreira e a hortelã. Você pode utilizar para colocar um pouco no seu xarope para que venha dar cheiro ao xarope e se tornar uma identificação
mais fácil para que as suas abelhas encontrem o alimentador. Agora, o que precisa ser falado, e não pode deixar de ser falado, é que quando você oferece alimentação externa para as suas abelhas, você precisa ter um cuidado maior com a questão de abelhas invasoras, como a abelha apis, a abelha sem-arão, a abelha arapuá, ok? A guaxupé, a abelha limão. Então você precisa ter cuidado quando oferecer o alimentador externo com essas abelhas. Tataíra, dependendo da sua região, vai ter abelhas que vivem de fazer pilhagem em colônias a outras abelhas. Então quando elas encontram esses acessos de alimentação externa fácil, então elas se apoderam do alimentador, impedindo que as suas abelhas façam lá a retirada da alimentação e assim acabam atacando as suas abelhas. E quando acabar esse estoque de alimento, o próximo alvo será atacar as colônias, as caixas que vocês têm, por conta do cheiro e da quantidade de alimento que possa ter dentro de cada colônia. Então é importante, quando você oferece a alimentação externa para suas abelhas, é importante que você faça o acompanhamento. E para melhorar o condicionamento das suas abelhas irem até esse alimentador externo, é necessário também que você faça a aplicação dessa alimentação em horários específicos. O melhor horário para você estar oferecendo alimentação externa para suas abelhas é no horário de 4 horas da tarde, no caso às 16 horas, até às 17 horas, ok? Então você faz a sua alimentação nesse período, que vai diminuir a possibilidade de ação invasora de outras abelhas que fazem pilhagem, ok? Então você guardando esses conceitos, você vai ter sim efetividade, você vai ter sucesso na hora da sua alimentação. E outra coisa, nunca coloque o alimentador externo e deixe ele lá sozinho, sem ter uma observação, sem ter acompanhamento. Porque apenas uma abelha, uma única abelha, de uma colônia invasora, conseguindo retirar esse alimento e levando para a colônia, já foi informação suficiente para que o enxame de campeiras dessas outras colônias que trabalham fazendo pilhagem venha para também fazer a retirada e assim dominar o seu alimentador, e você vai perder o controle e você vai ter alguns problemas durante dias no seu meliponário, ok? Então não se esqueça disso. O alimentador externo, ele é ótimo, ele é essencial ao meu ponto de vista para dar uma percepção melhor para as abelhas a respeito de produtividade e florada. Então quanto mais alimento as abelhas levam para dentro da colônia, mais elas entendem que uma florada está forte. Isso estimula a rainha a fazer postura, isso estimula o aumento populacional da colônia, isso estimula as abelhas a trabalharem mais em questão de produtividade, de mel, de pólen. Isso gera informação ricas para as abelhas quando há fonte de alimentos, assim como posso dizer, em grande quantidade. Okay? A vantagem do alimentador externo, ao contrário da alimentação interna, é que as abelhas vão retirar somente aquilo que elas precisam para dentro de sua colônia. Ao contrário do alimentador interno, que elas podem retirar o que elas precisam e ainda assim haverá alimento lá dentro, e isso pode ocasionar a atração de invasores como florídeo, formigas e outros mais. Então você observando isso, você vai ter sucesso em suas alimentações e em suas colônias. Eu aqui estou utilizando agora o alimentador rosso, mas eu não deixo de usar a alimentação externa, porque o alimentador rosso ele é muito bom, é muito efetivo, mas se as abelhas, por algum motivo ou questão, acontecer de um xarope não ficar bom o suficiente, né, para elas, ou acontecer de elas não fazerem essa coleta em tempo rápido, né, pode acontecer do alimento azedar dentro do tubete, ou pode acontecer delas não quererem naquele momento, e o enxame está bom e está não havendo a necessidade de retirar o alimento. Então o que acontece? Essas abelhas elas acabam não fazendo a retirada e aquele alimento pode passar ali
um certo período e pode acabar fermentando, azedando, e isso não seria legal para a sua colônia, ok? Então, sempre quando você oferecer alimentação, seja no alimentador rosto ou alimentação externa, sempre ficar em observação. Nunca oferecer alimentação durante a noite no alimentador rosto, ok? Ofereça somente durante o dia, sob observação, ok? Então, tenha bastante sucesso nas suas alimentações. Eu quero poder ter ajudado a vocês, algumas pessoas que fizeram perguntas a respeito, e que tudo no seu meliponário venha dar certo, ok? Vamos multiplicar, vamos plantar e vamos fazer um meio ambiente mais agradável para as abelhas e para nós também. Um forte abraço a todos. Fico aqui com vocês, Zamboca. Então, já se inscreva no canal, deixe o seu like, não deixe de acompanhar, ok? A sua inscrição é muito valiosa para nós. Então, forte abraço a vocês. Obrigado, gente. Até o próximo vídeo.